E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Sandálias e disse:
de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Enquanto nós adoramos, acontece que enquanto nós estamos louvando o Senhor Jesus aqui nessa terra, há algo extraordinário acontecendo nas regiões celestiais, aleluia. Enquanto nós estamos proclamando o nome do Senhor Jesus, quer dizer que nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos aguardando o dia em que o Senhor há de vir, aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós sabemos, Jesus, que não existe vida fora da tua presença, aleluia. Se isso é uma verdade na tua vida, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Queria que você que pode se coloque de pé para nós louvarmos o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas eu te digo que você está na presença de um Deus que tudo pode. E quando você está na casa de Deus, você está diante dele. Então aproveite essa oportunidade para adorar, para exaltar, para falar com ele, para glorificar e dizer: Senhor, o Senhor é santo. Que ele venha fazer na tua vida uma habitação, uma morada todos os dias. Que a presença dele não se torne algo rotineiro, algo esporádico, mas cotidiano. Então que você possa ser impactado pelo poder de Deus neste lugar. Você é bem-vindo aqui.
esvazie de mim. Sobra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Oh, aleluia. Será que você pode cantar isso ao Senhor? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
presente em nosso meio, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, meu Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus grande e poderoso, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim, inunda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, aleluia, Senhor. Queremos nos entregar totalmente a ti, ó Deus. Aleluia, Espírito Santo. O nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias. Não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a
apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Aleluia. É interessante que na Bíblia nós vamos ver alguns tipos diferentes de fogo. Existe o fogo que é a manifestação viva da presença de Deus sobre a vida de alguém. Este fogo aviva, este fogo se manifesta em poder e glória, porque a presença do Deus vivo e verdadeiro sobre a vida de alguém. A Bíblia também vai nos mostrar que em Apocalipse, no capítulo 1, João vai ter uma visão com a presença manifesta da glória de Deus, e os seus olhos daquela visão são com olhos como de chama de fogo, que observa atentamente a ação do povo de Deus. Então eu quero te dizer que o fogo de Deus tanto é avivamento, mas também é purificação. Aleluia. A presença do Senhor Jesus, quando ela se manifesta na vida de alguém, ela não apenas aviva para que se salte de alegria, mas se purifica para que haja arrependimento. Aleluia. O Senhor quer de nós, igreja, que haja arrependimento em nosso meio, para que o fogo de Deus arda e purifique as nossas vidas. Aleluia. É necessário que a igreja se arrependa. Aleluia. É necessário que haja purificação no altar. Aleluia. Levítico no capítulo 6, o Senhor direciona o sacerdote: tire a cinza que é antiga, coloque lenha novamente fresca, para que o altar possa acender. Aleluia. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Então, se você veio entregar a tua adoração, entregar ao Senhor Jesus por completo, aplauda Ele, porque Ele está aqui, amém?
doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Oh, aleluias! Aplauda esse Deus que é grande e maravilhoso.
pode ficar com essa cara emburrada, minha filha. Esse sorriso aí, vai. Carinha emburrada não é coisa de cristão. Não, 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 não. Ficar de bem com a vida, com Jesus no coração. É tão bom, é tão bom. Moisés era tão manso, Davi era de paz. Daniel era feliz demais. Sou pra cara feia, sou pro mau humor. Eu tenho a alegria do Senhor. E você? Vamos lá, dá um sorriso. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Assim mesmo, bem forte. Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha. Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Eu quero ver. Abra um sorriso ou eu te faço uma cosquinha. Já disse? Eu já te disse. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Que janelão é esse, meu filho? Mas você tá lindo, linda, fofo, fofa. Um dia eu também já tive janelinha, ou melhor, um janelão, mas depois o dente cresceu, gente. Fala sério, né? Que linda! Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Faz uma cosquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Vamos lá, agora abre um sorriso. Eu te faço uma cosquinha. Abra um sorriso, eu te faço uma cosquinha. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Abra um sorriso, eu te faço uma cosquinha. Abra um sorriso, eu te faço uma cosquinha. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Que janelão bonito você tem. Cosquinha deles. Nós vamos fazer uma parte muito importante nesse momento, que é o momento da generosidade. Queria ler rapidamente com a igreja em Lucas, no capítulo 21. A palavra de Deus vai nos mostrar que, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram com oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Amém? Esta é uma reflexão de Jesus que nos faz despertarmos que Ele está nos observando nas nossas ações. Não é só sobre oferta, mas sobre ações. Jesus está ensinando os seus discípulos e nos está nos ensinando através dessa palavra que nós precisamos seguir e ser obedientes ao que o Senhor Deus determinou. Então nós sabemos que nós, como pessoas que servem a Deus, nós precisamos ser ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. E Ele está observando as nossas ações, não a quantidade que você está entregando, não estipulando ou determinando aqui o que você vai entregar como oferta, mas olhando as nossas ações. E isso Jesus faz todo o tempo, não apenas com a oferta. A oferta é só uma forma material que o Senhor observa a nossa conduta como crente, a forma como que você negocia na sua empresa ou no seu trabalho, a forma como que você conduz os seus negócios, tudo isso Deus está observando para saber se nós estamos glorificando o nome dEle. Então, a oferta e o dízimo é mais uma forma do Senhor avaliar e nos observar como nós estamos nos portando através de algo material, amém? Então, que nós possamos ofertar e dizimar de maneira consciente na casa do Senhor. Antes de estar orando com a igreja, eu queria testemunhar algo da parte de Deus. O pastor sempre me puxa a orelha, você tem que começar a falar daquilo que Deus faz, né? E no ano passado, mais ou menos nessa mesma época,
mês de outubro para novembro, eu fiquei desempregado e eu orei ao Senhor Deus falando que eu precisava de uma porta de emprego, né? E eu estava ali há muitos anos, onde eu estava, numa posição que Deus me colocou, né? De honra, que eu considerava uma posição de honra. E Deus me tirou, né? E aí a gente sempre bate aquele desespero. E eu orei a Deus, fiz um propósito com Deus e falei: Senhor, eu preciso de um emprego, né? Preciso de uma porta de emprego, porque o Senhor sabe das minhas necessidades. E fiz um voto com o Senhor, né? Fiz um voto com o Senhor e eu coloquei ali, isso é eu, particularmente, pastor David. Eu não estou dizendo que você tem que fazer igual, mas eu fiz um voto com o Senhor e falei: Senhor, eu vou entregar o meu dízimo. Eu não tinha salário mais, mas eu vou entregar o meu dízimo do valor que eu quero, que eu desejo, que o Senhor sabe que é necessário para a minha vida, para que eu possa ter de salário. Eu não tinha nem emprego. E eu fiz esse voto com Deus, esse desafio com Deus. E Deus encaminhou tudo, né? Deus preparou uma porta de emprego ainda maior do que a que eu tinha, com uma posição ainda maior do que eu tinha. E hoje vai completar aí agora, final do ano, um ano que eu estou na empresa, né? Deus não só me concedeu a oportunidade, como eu hoje administro essa empresa, né? Eu sou gerente geral dessa empresa. Então, Deus me abençoou através, né, de um voto que eu fiz com Ele. Então, talvez você está, né, necessitando de uma porta de emprego, você precisa de uma provisão de Deus, e Deus continua fazendo, né? Basta nós termos fé e fazer propósitos com Ele, que Ele continua abençoando. E para isso precisa ser obediente e fiel, né, meus irmãos? Toda a minha trajetória da minha vida cristã, eu só consegui conquistar algo da parte de Deus no momento em que eu fui fiel e obediente ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser constantes em tudo em que nós formos fazer, né? Não estou dizendo apenas de oferta e dízimo, mas em tudo que você for fazer diante de Deus, seja fiel até o final. Seja num cargo, seja numa função, numa obra que você for fazer, seja na entrega do teu dízimo e da tua oferta, seja fiel, porque através dessa fidelidade Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, amém? Vamos orar com fé, em nome de Jesus. Pai, nós oramos novamente na Tua presença, Jesus, porque nós cremos que nós estamos diante de um Deus que faz milagres, Pai. Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento, pelo pão de cada dia. Nós Te agradecemos, Pai, porque tudo isso o Senhor tem feito, Pai. Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, o nosso trabalho, a nossa casa, porque o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que conhece necessidades, o Senhor é o Deus, Pai, que faz o homem crescer, Pai, no mundo profissional, porque o Senhor é o Deus da provisão, Pai. Pai, eu oro também em direção à vida deste irmão, que hoje ele não pode ofertar na Tua casa, ele não pode dizimar, porque talvez ele não tenha uma porta de trabalho, ele não tem, meu Deus, um escape, mas eu sei que o Senhor Jesus é o Deus da provisão, Pai. Pai, eu oro em direção à vida deste irmão, que o Senhor venha prosperar, abençoar, Pai, que o Senhor não deixe faltar nada sobre a mesa do Teu filho, Pai. Jesus, abençoa essa igreja, Pai. Abençoe, meu Deus, porque a Tua igreja precisa, Pai. A Tua igreja precisa de recursos, Pai. A Tua igreja precisa, meu Deus, todos os dias de aprimoramento, Pai. E nós cremos que tudo isso é provisão de Deus, Pai. Então abençoe estes irmãos, para que eles possam também ser abençoadores da Tua casa, Pai. Meu Deus, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre esta igreja, sobre cada um dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, verso de número 1 também. É a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Deus vai falar ao nosso coração. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos aqui presentes. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos que desceram as águas hoje, né? Nós tivemos o Ian,
que é uma adolescente aqui da igreja, descendo as águas. E tivemos também a jovem Milena, é isso? A jovem Milena também desceu as águas hoje, foi uma benção. E próximo ano nós queremos aí colocar mais pessoas aí que estão se preparando. Alguns não foram agora porque precisam ajustar algumas coisas, mas no próximo ano nós teremos 2 batismos, né? Cada ano, cada 6 meses teremos um batismo. Então próximo ano já vamos passar depois para vocês as datas do próximo batismo e já vamos preparar os irmãos para o próximo batismo em nome de Jesus, amém? Vamos ler Palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 1, verso 1 a seguir. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se separe ou não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, me ajude a não apartar de mim a tua palavra. Me ajude a viver a tua palavra. Senhor Jesus, ser conosco, porque se o Senhor for conosco, isto será o suficiente. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Então nós estamos aprendendo a palavra de Deus já desde o mês de setembro, em uma sequência de aprender as principais mensagens bíblicas de a Bíblia toda durante um ano. E nós estamos nessa crescente, nesse desenvolvimento até o mês de agosto do ano que vem. E nós estamos agora então
falando sobre o povo de Israel, né? Nós começamos falando sobre a criação, nós falamos sobre os princípios de Deus, nós falamos sobre as primeiras nações, né, que começaram a habitar a terra, e nós estamos aí nesse aprendizado. E hoje nós vamos falar sobre Josué e Juízes, claro que de forma bem resumida, porém nós temos certeza de que não será de forma alguma aqui prejudicado no nosso aprendizado. Amém? Amém, meus irmãos? Então toda atenção, por favor, ninguém desatento, porque é muito importante. Eu gosto muito do Velho Testamento por uma questão, porque nós vamos observar algumas pessoas que não tinham muito, vamos se dizer, como nós temos hoje, escritos, né, para poder se basear. Então eles recebiam de Deus, Deus falava com eles e eles iam passando um para o outro, né, de forma oral, para os filhos, pais passando para os filhos, e assim eles iam ensinando a família, e as pessoas iam vivendo, e de repente elas acertavam, erravam, e aí a gente pega tudo isso, como diz Paulo, e olha para tudo isso como sombra, para exemplo nosso, do que na prática muita gente fez e deu errado, e muita gente fez e deu certo. Então, olhando para o Velho Testamento, olhando para as Escrituras nesse sentido, nós temos exemplos de como viver uma vida melhor. Quem está entendendo? E aqui a leitura que nós fizemos, o primeiro capítulo, ele vai deixar isso muito claro, quando Deus diz para não apartar da mente, do coração, do aprendizado, a palavra, porque ela fará você prosperar no seu caminho, e você irá bem, viverá bem. Então, nós temos então agora aqui diante de nós o livro de Josué, de onde, antes dele, nós temos o Deuteronômio, que termina com a morte de Moisés. E aí, porém, antes de morrer, ele impôs as mãos aqui sobre Josué, indicando que Josué seria o seu sucessor. Diga comigo assim: sucesso é ter sucessor. Deixa eu te falar uma coisa, uma verdade muito forte. Nós estamos andando sobre os ombros dos gigantes que nos trouxeram até aqui, os nossos pais. E nós temos a responsabilidade de ser melhor do que os nossos pais, em tudo. E temos a responsabilidade de fazer os nossos filhos melhor do que nós. E assim é uma crescente da vida. Quem está entendendo? Então deixa eu te falar, se o teu filho for pior do que você a te suceder, você terá fracassado, de uma certa forma. Porque sucesso é ter sucessor. Sucesso é fazer alguém melhor do que nós. Sucesso é você discipular o seu filho, discipular a sua família, a ponto de eles serem melhor do que você na presença de Deus. Quem entendeu o que eu disse? Então, se você não está fazendo isso, comece a discipular a sua família, comece a discipular os seus filhos, comece a discipular, porque você precisa desse resultado. Então olhe para cá. Estamos então vendo que Moisés vai fazer de Josué o seu sucessor, porque Josué já vinha aprendendo com ele. E fazendo um resumo geral do que eu vou falar aqui, nós vamos ver que foi sob a liderança de Josué que a promessa da posse da terra começou a se cumprir, com a entrada aqui dos israelitas na terra de Canaã. Josué já idoso, como ele vai conversar com Caleb
Caleb diz para ele: olha, há 45 anos atrás o Senhor nos fez a promessa que nós entraríamos e possuiríamos essa terra, e hoje já se passaram aí 40 anos, então estão mais ou menos na idade de 85 anos, e eu estou aqui pronto, forte, com a minha fé firme, assim como era naqueles dias, hoje eu continuo com a mesma fé. Então veja que se passou tanto tempo e eles continuam com a mesma fé. Isso é um exemplo para nós, né? Então veja que eles começam então a entrar para ter posse dessa terra. E a palavra de Deus vai nos dizer que a promessa então começa a se cumprir com essa entrada para Canaã. E Josué, já idoso, exorta o povo de Israel a permanecer fiel à aliança do Senhor, Javé ou Jeová. E depois da morte de Josué, por aproximadamente 200 anos, o povo de Israel foi governado pelos juízes, que é também um assunto que nós vamos falar aqui. E nessa época, os períodos de rebeldia, opressão, libertação, se alternava de forma cíclica. Quer dizer, começava um período, terminava um período, era um alto e baixo, ou como se uma roda se repetisse sempre. Estavam bem, de repente estavam mal. Estavam fiéis a Deus, de repente se esqueciam de Deus. Firmavam-se com Deus, de repente saíam da presença de Deus. E assim eles estavam levando a vida durante esses anos. E aí então Deus levanta Samuel, já sendo aí o último juiz. E ele cedeu aos apelos do povo, que exigia um rei, e designou Saul como rei de Israel. O reinado de Saul, no entanto, foi um grande desastre por conta de sua reincidente infidelidade com Deus. Isso é um resumo do que nós vamos falar aqui. Vamos nos esforçar para dar certo, da gente conseguir falar tudo aqui para vocês. Então, prestem bastante atenção. Nós então temos lá em Josué 21:43, por favor, projete aqui para nós. Josué, capítulo de número 21, verso de número 43. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Aqui está falando que o Senhor deu aos israelitas toda a terra que ele tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram nesta terra. Então, depois de cruzar o Jordão, Josué primeiro vai fazer o seguinte: ele segue em direção ao sul, e ele derrotou o exército formado por uma colisão liderada por 5 reis amorreus. Aí depois ele marchou para o norte, derrotando também uma coalizão de exército. E assim ele conquistou toda a terra e dividiu os territórios entre as 12 tribos. E a gente vai perceber que, porém, quando a gente lê sobre a história da conquista de Israel, nós não podemos deixar de questionar a ética da campanha, porque a gente vai olhar para a situação e vamos ver que como que foi essa política de destruição total. E aí a gente vai se perguntar, né? O Senhor Deus, o Santo de Israel, teria realmente ordenado tal destruição? E aí então nós vamos observar aqui 3 pontos importantes dentro desse contexto, onde deve ser levado aqui em consideração. Primeiro, por que eles vão fazer isso? Porque isso diz respeito à promessa feita aos patriarcas. Veja que
A promessa de uma terra foi repetida várias vezes aos descendentes de Abraão, porém eles não poderiam tomar posse dessa terra sem antes expulsar aqueles antigos habitantes daquela terra. Veja que se você olhar lá em Gênesis, lá no capítulo 12, 13, Deus vai falar com Abraão, quando está diante de Canaã, e Deus vai dizer: Abraão, você está vendo essa terra? Olha para toda essa terra, você não vai entrar aqui nela, essa é a terra que eu vou dar para o seu povo, a terra prometida que eu te falei. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu vou te mostrar. Só que essa nação que aqui está, a ira de Deus não ainda encheu, como se ele dissesse que havia uma taça diante de Deus, aonde o povo ia cometendo pecado e Deus talvez de alguma forma tentava falar com eles, mas não adiantava, e eles iam pecando e enchendo a taça, até essa taça se derramar, e quando se derrama, aí o juízo de Deus vem sobre esta nação. Então aqui nós aprendemos uma coisa, queridos: uma nação pode começar a cometer vários erros contra Deus, contra as leis de Deus, contra as coisas de Deus. Uma pessoa pode cometer às vezes, e vai cometendo, mas chega um dia em que essa taça da ira de Deus, ela se enche, e quando ela se enche, ela derrama, e quando derrama juízo. Deus extermina essas pessoas ou nação da face da terra. Veja que foi o que aconteceu aqui. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, olhe tudo isso, está vendo? Aí está os amorreus, aí está o povo de Canaã, aí está os heteus, os heveus, os jebuseus, os gergazeus e 7 nações que termina com eu. E aí Deus diz: a taça da minha ira ainda não está cheia. Vai acontecer o seguinte: você vai descer ao Egito, e lá no Egito a sua descendência vai estar lá por 400 anos. Eles serão escravos. Olha como Deus vai dizendo, e Ele conhece o futuro, né? Como Ele fala, e se cumpre o que Ele fala. Ele diz: 400 anos eles vão ficar lá, vão ser escravos, mas fique tranquilo, porque eu não tirarei eles de lá sem nada. Eu farei eles um povo rico, poderoso, que vai sair do Egito com mão forte e com braço forte de Deus sobre eles. E é o que acontece: o povo desce para o Egito e vão ficar lá por 400 anos, e aí a 4ª geração vai vir para possuir, que é esse povo aqui que está entrando na terra. Agora, interessante uma coisa, queridos: quando o povo de Israel sai do Egito, sai mais ou menos uma contagem de 2 milhões de pessoas. Veja bem, imagine comigo, essas pessoas vão passar por um teste. Diga comigo, teste. Diga assim: Deus nos testa. Você já estudou na escola? Como é que a gente faz? Durante um período, a gente vai estudando algumas matérias. Antigamente era diferente, né? Antigamente fazia 2 provas só. Era uma de 6 meses, não era assim? Fazia uma, depois no final do ano fazia outra, era 2 provas. Hoje não, agora de 2 em 2 meses parece que tem prova. Tem uns colégios que até mais, né? Mas veja bem, a ideia é o seguinte: passa-se um conteúdo, e aí para saber se você realmente aprendeu o conteúdo, aplica-se a prova. Não é assim? Da mesma forma Deus faz com a gente. Está sendo ensinado a palavra de Deus aqui todos os cultos. E Deus está de olho no que está sendo pregado. E Deus está observando se você está colocando em prática o que você aprendeu. E como é que Deus sabe se você está colocando em prática ou não? Quando vem a prova, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades. E aí Deus fica olhando como é que você reage. E às vezes tem gente que está na mesma prova há muitos anos. Sabe por que você está na mesma prova?
Porque você não aprendeu ainda o conteúdo. E aprender o conteúdo para Deus é colocar em prática. É fazer o que você aprendeu. É fazer o que aprendeu. Deus diz: não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então por isso você precisa prestar muita atenção na hora da palavra, para que você possa internalizar essa palavra e começar a colocar ela em prática. Os cultos aqui não é para você vir ouvir uma palavra, assistir um culto, não. Aqui é para aprender. E amanhã, na segunda-feira, você começar a pôr em prática tudo que você está aprendendo. Quem entendeu o que eu disse? Porque se você não fizer isso, você vai continuar nessa luta, nessa prova, nesse negócio que você está, que não sai há tantos anos, e você está na mesma perrenga, no mesmo problema. Então, como diz lá o meme, sai de problema, irmão. Começa a praticar a palavra. Começa a praticar a palavra de Deus. Amém, irmão? Então tá bom. Vamos lá. E então o povo que sai, mais ou menos 2 milhões de pessoas, quantos? Vamos ver quem já leu a Bíblia. Eu tô com um negócio aí, eu vou fazer um Enem bíblico aqui na igreja. Já vou avisar logo vocês, para vocês começarem a ler a Bíblia, tá? Vou fazer um Enem bíblico aqui na igreja, para saber como é que está o nível de leitura, de conhecimento de vocês na palavra. Porque o ano que vem vocês vão estudar bastante, tá bom? Este ano a gente pôs a leitura, né, aí durante um ano. Mas ano que vem a gente vai começar a ouvir o que você aprendeu. Começar a chamar uns irmãos para pregar assim, do nada, assim, tipo assim: vem cá, irmã Alessandra, fala aí. Amém? É brincadeira, tá, irmã? Então, veja bem, mas é sério, nós vamos fazer uns testezinhos aí. Fica tranquilo, começa a ler, irmão. Vamos fazer uns testezinhos para ver como é que está o nível espiritual, bíblico, ou de conhecimento bíblico de vocês. Porque a gente tem preocupação nisso. Quero saber se vocês estão realmente aprendendo. Amém, irmão? Combinado ou não? Então tá bom. Veja bem, daqueles 2 milhões de pessoas que saiu do Egito, quantas pessoas entraram dos que saíram de lá do Egito? Quantos entraram na terra prometida? Quem são eles? Josué e Caleb. Então, o que acontece? 2 pessoas, irmão, eu fico até meio preocupado. Já pensou quando Jesus voltar? Não, vamos pensar mais aqui, mais na realidade aqui. Desde quando você aceitou Jesus, as pessoas que aceitaram Jesus junto com você, as pessoas que começaram junto com você, quantas delas estão firmes até hoje? De quando você aceitou Jesus? Você lembra assim da sua época? De amigos e tal? Quantos? Dá para contar nos dedos, né? Talvez só sobrou você para contar a história. Muitos são chamados, sim ou não? Poucos são os escolhidos. Porque não adianta nada você vir num culto como esse, numa igreja como essa, ouvir uma palavra como essa e voltar para sua casa do mesmo jeito. Você tem que tomar uma atitude, você tem que começar a mudar, irmão. Você precisa pegar essa palavra e começar a aplicá-la no seu dia a dia. Senão não está adiantando nada você vir aqui no culto. Eu vou lá no culto porque eu faço parte do louvor, eu vou lá no culto porque eu faço parte da dança, eu vou lá no culto porque eu tenho um carro, irmão,
Naquele dia o Senhor dirá para muitos dirá para o Senhor: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Como assim, Senhor? Não me conhece? Eu era o pastor Lindomar, eu tinha o dom disso, o dom disso, o dom disso, o dom disso, todos os dons. Ei, dom não salva. Dom é ferramenta para conduzir alguém a Cristo. Só. Até os rebeldes têm dom, irmão. Teve um dia que eu estava meio afastado do propósito de Deus. Não afastado, mas do propósito de Deus. Quando eu estava em São Paulo. E eu querendo abandonar tudo, largar tudo. Sabe quem que Deus usou para poder trazer eu de volta para o propósito? Deus usou um mendigo, bêbado. O cara chegou e pregou para mim, irmão. Pregou, mas pregou assim. Eu falei: rapaz, eu voltei para trás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus usou até a jumenta, irmão. Por que não pode usar? Entendeu ou não? Ser usado por Deus não quer dizer nada. Porque tem muita gente, eu falo isso muito aos pastores, tem muito pastor que será um elevador. Sabe o que é um elevador? Leva todo mundo lá em cima, mas depois ele desce. Tem muita gente que vai levar muita gente a Jesus, mas ele mesmo vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque naquele dia, como eu disse, muitos dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, eu curei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês conheceram a verdade, mas praticou a iniquidade. Então para Deus não vale apenas ouvir, não vale apenas ter dom, ser usado, não. Para Deus é viver o que você ouviu, o que você prega. Não adianta nada falar bonito, discursar, conhecer todas as escrituras de capa a capa e arrotar tanta coisa, mas não pratica. Não adianta nada, meu filho. Você precisa mudar de vida. Você precisa começar a praticar a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, de 2 milhões, 2 pessoas entraram na terra prometida. 2. Interessante que nenhum líder, Moisés, entrou. Porque desobedeceu uma ordem de Deus. Diga assim comigo: se eu quiser entrar no céu, o beabá de Deus é obedecer. É isso aí. Não adianta nada ter título, ter cargos. Que serve para Deus é obediência. A palavra usada para a nossa salvação progressiva é santificação. Diga comigo: santificação. Sem a qual ninguém verá ninguém vai ver o Senhor se não for santificado. E santificar é mudar dia após dia. É metanoia, que é a mesma palavra para arrependimento nosso. Palavra metanoia, meta de mudança e noia de mente. Mudança de mente. É ser uma cópia de Jesus, querido.
é falar como Jesus falava, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia, é ter a mente de Cristo. E isso só consegue conhecendo as Escrituras e obedecendo. Então, Josué vai fazer essa guerra toda, e aí eu estou explicando por que ele tem autorização para fazer isso, para exterminar tudo ali, porque o próprio Deus, dono da terra e dono do povo, disse: este povo não está me obedecendo, e a minha ira, a taça da ira já encheu. Eu dei tempo, mas eles não quiseram se arrepender, então eu autorizo isso. Segundo ponto a ser considerado é a questão da maldade dos cananeus. Deus havia dito a Abraão que os seus descendentes iriam fazer isso, ia descer até que a medida se completasse. Está lá em Gênesis 15, verso 16. Então Deus, Ele não daria a terra aos israelitas por eles serem justos, mas por conta da maldade dos cananeus. Deuteronômio 9, 4 até o 5, eu não vou ler aqui por causa do tempo. Olha para você ver o que esse povo fazia, queridos. Os ritos de fertilidade dos cananeus incluíam a abominação de sacrifícios de crianças. Entende isso ou não? Deixa eu repetir para você. Os ritos de fertilidade do povo cananeu incluía rituais de sacrifício de crianças. Matar crianças. Deixa eu te perguntar, há muita diferença no povo de hoje que pratica o aborto? Porque o aborto é um sacrifício de uma criança, de uma vida. Quem está entendendo? Então essas pessoas que ficam por aí praticando o aborto, cuidado, hein? Tem uma taça diante de Deus, que se ela encher, o juízo pode vir sobre sua vida. Tanto os que praticam, como os que consentem em praticar, quanto os que criam leis para praticar. Cuidado, Deus está de olho em tudo isso. E por fim, havia o perigo da corrupção desse povo. Mas antes de passar por esse ponto, deixa eu acrescentar mais algumas coisas aqui. Além do sacrifício de criança, no segundo ponto, eles eram tão repugnantes, idólatras, imorais, que deveriam ser rejeitados completamente pelo povo de Israel, como disse o Senhor. Porque as Escrituras, elas usam a imagem da terra, vomitando seus habitantes para expressar essa rejeição. Então Deus advertiu o povo de Israel de que eles profanassem a terra. Se eles profanassem a terra, melhor dizendo, a terra os vomitaria, como havia vomitado as nações que viveram ali antes deles. Ei, Deus usa a própria natureza para executar juízos sobre lugares, cidades, nações que são profanas, ao ponto da taça da ira de Deus se encher. Cadê as nações más do passado? Foram todas exterminadas, mortas, julgadas. Entende isso? Então,
Por fim, havia também o perigo da corrupção. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 vai dizer: não façam com eles tratados algum. Não façam. Então, o povo deveria destruir toda a parafernália idólatra de Canaã, pois Israel era um povo santo para o Senhor. Eles não deveriam imitar as coisas repugnantes praticadas pelo povo de Canaã. Deus ainda diz para eles não fazer qualquer coisa que violasse a aliança com ele, com Deus. Então essa guerra santa é a única autorização por Jeová para que Israel viesse destruir totalmente os cananeus com as suas práticas corruptas. E aí então o próprio Deus é quem permite essas coisas. Só que nós vamos perceber que Israel falha aí em certos pontos. E sempre quando você não cumpre cabalmente o que Deus disse, você terá consequências. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus diz que você tem que mudar totalmente. Aí você diz: não, tá, eu vou mudar nessa área, nessa área, nessa área, mas essa aqui, essa não, essa não. Cuidado, porque essa uma área ou mais, ou algo que você acha que é pequeno, que é simples, pode ser conhecido como as raposinhas, que o povo de Israel na época, Deus diz uma parábola sobre isso. As raposinhas são os pecados que a gente considera pequeno, mas as raposinhas danificam tanto quanto as grandes. Sabe por quê? Porque raposinha fica grande também. Você deixa entrar um pecado que você considera pequeno, e de repente ele vai crescendo, porque um abismo chama outro abismo. Pecado só tem um jeito: feche todas as portas. Pecado não tem como você fazer negociação com ele, tem que fechar tudo. E aí então Deus vai firmar um acordo com o povo de Israel, e nós vamos ver que a promessa de Deus, esse Deus de aliança, Ele mesmo firmou esse compromisso com o povo de Israel, prometendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E a gente sabe que isso tudo começa lá com Abraão, continua com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, e agora Deus está dizendo para Josué que ele precisava ter certeza de que estava caminhando na mesma direção que caminharam os que vieram antes dele. E aí então nós vamos ver, queridos irmãos, que os seguidores de Cristo, assim como o povo de Israel, sendo o povo de Deus, nós somos herdeiros da aliança de Deus com Abraão. Nós vamos ver que o batismo e a ceia do Senhor, eles são sinais daquilo que Jesus chamou de nova aliança, que é correspondente ao que acontecia na aliança passada, a circuncisão e a Páscoa. Então, o batismo é como a circuncisão, que não é mais a circuncisão na carne, mas é a circuncisão do coração. A Páscoa corresponde à ceia do Senhor Jesus nos dias de hoje. Então, os tratados de Deus com o povo de Israel continua conosco, tendo esses dois símbolos que nós acabamos de ouvir aqui e aprender.
Mas veja bem, aí caminhamos então com Josué, e aí em Josué acontece um negócio triste, porque lembra que Moisés colocou Josué como sucessor, não é isso? E ter sucesso é ter sucessão. Moisés teve sucesso? Teve, porque ele colocou Josué como seu sucessor e deu certo. Conquistou tudo, estava tudo certo. Mas tem um problema aqui. Josué não fez um sucessor. Josué não discipulou alguém para continuar após ele. Aí nós entramos no livro de Juízes. Vamos lá. Livro de Juízes, capítulo de número 2, verso 11. Vamos ler 2:11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Lembra que Deus falou que não era para eles entrar nessas idolatrias, nesses negócios lá? Olha o que o povo está fazendo agora. Por que isso? Porque não tem mais um líder. E todo problema é um problema de liderança. Espera aí, deixa eu repetir isso aqui para você. Olhe para cá para mim. Senhores pais, senhores chefes de família, todo problema é um problema de liderança. Se a sua casa não está andando direito, o problema é seu. Você é o responsável. Porque Deus te colocou como sacerdote daquele lar. E você precisa colocar os negócios no eixo, no trilho. Você que trabalha, você que lidera numa empresa, se tiver um problema no seu setor, o problema é seu. É ou não é? A empresa vai cobrar dos funcionários? Não, vai vir em cima do líder. Vai vir atrás do líder. Entendeu? Então, aí tem gente que fala assim, a vida do líder é boa, né? Né, David? É boa demais, moço. David estava lá no sul esses dias, ué. Olha que benção. Desfrutando lá com a família. E talvez, claro que o Luan não pensou isso, mas eu só estou falando, viu, Luan? Nada contra. Vou falar de outro funcionário lá. Vamos lá, o João lá. Tem um João lá ou não? Tem não, né? Senão depois ele vai pensar que eu estou jogando alguma coisa para ele. Um outro funcionário lá na empresa, olha o David lá desfrutando e fala, poxa, eu aqui trabalhando, me matando, ó. Olha lá o patrão, de boa. A revelação. Então, veja bem, é isso que acontece, só que se der um problema, o patrão não vai ligar para o Luan, não. Vai ligar para o David. Vai ligar para ele, rapaz, deu errado. A cobrança vai vir sobre o líder. Quem está entendendo? É desse jeito. Então nós que somos líderes, tanto da nossa casa, líderes no trabalho, nós carregamos uma responsabilidade. E nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade. Porque se der um problema lá, né? Eu trabalhei uma época com o Eliandro. O Eliandro é construtor. E se desse algum problema lá na construção, Eliandro, será que eles iam cobrar lá dos pedreiros, dos ajudantes? Eles nem me conhecem, né? Eu trabalhava lá junto com ele. Nem sabe que às vezes que eu existo, né? O patrão, ele vai vir atrás do líder. É quem está fazendo o negócio. Vamos supor lá que a casa que o Eliandro fez, depois dá um problema lá. Ah, deu uma rachadura no negócio aqui. E aí? Eles vão procurar primeiro, claro, vai vir de cima para baixo, né? Vai lá no dono passa para o engenheiro não, eu mandei executar direitinho. Foi o pedreiro, aí ó, vem para o pedreiro, vem para o mestre de obra, melhor dizendo, e aí vai. Vai ter cobrança sobre quem? O líder.
E aí, irmão, aqui entra uma falha que nós não podemos falhar. Por isso que eu estou dizendo, se você quer ter sucesso na vida, porque sucesso não é só enquanto você está vivo. Sucesso é depois que você partir, a sua descendência ou o seu sucessor, os seus filhos, sejam melhores do que você. O que as pessoas vão dizer? Rapaz, fulano foi um homem de sucesso, porque olha só o que ele deixou para os filhos, e olha o que os filhos estão fazendo, porque foram ensinados por ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, agora começa um problema, né? Porque após a morte de Josué, os israelitas passaram cerca de 200 anos repetindo um ciclo angustiante de desobediência, opressão e restauração. Primeira coisa que eles fizeram, abandonaram ao Senhor. Abandonaram ao Senhor, o Deus de seus pais, que é o Deus que havia tirado eles lá da terra do Egito, e agora eles passaram a adorar outros deuses. Segunda coisa que vai acontecer com esse povo, Deus os entregou nas mãos dos invasores, que saquearam seus bens e os oprimiam. O próprio Deus entregou eles na mão do inimigo. Deixa eu chegar mais perto de novo aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui, olha na minha gravata aqui, ó. Invisível, mas tem. Olha para cá. A única forma, ou a única legalidade que o inimigo das nossas almas tem de fazer alguma coisa com a gente, de entrar e pôr o dedo dele em alguma coisa na nossa vida, a única legalidade é o pecado. Quem está entendendo? Se você viver uma vida santa, na presença de Deus, batalhar para viver corretamente, o inimigo não tem coragem nem de passar perto de você, irmão. Você está entendendo? Mas deixa eu te dizer, você pode ser o pastor, o bispo, o apóstolo, né? Que hoje tem uns apóstolos por aí, que eu não sei de onde que esses camaradas saíram, porque apóstolo só foi até Paulo. Depois de Paulo eu não conheço nenhum apóstolo na Bíblia, biblicamente dizendo, não, porque apóstolo é aquele que é enviado da parte de, e aqueles que fecham o cano, que é o que nós temos, né, da Bíblia Sagrada. Não tem mais apóstolo, irmão. Não tem, irmão, não existe. Que doidura, cabeça desse povo. Apóstolo. Umas ideias que só Jesus na causa. Não existe, porque não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Não é bíblico. Aí tem esse povão tudo aí. Se pisar na bola, pode ter o cargo, o título que ele pensar. O bicho vai puxar o tapete dele, mas vai derrubar mesmo. E é o que acontece, que a gente vê nas notícias por aí. Nossa, mas o fulano era pregadorzão, era isso, era aquilo. Caiu. Caiu. Por quê? Porque deu lugar para Satanás. E deixa eu te dizer, o diabo é como se fosse um esqueletinho, só os ossinhos, que vem em cima de você. Ele vem correndo, aí você está cheio do Espírito Santo, você faz só assim, ó. Queima ele, Jesus. Bicho, cai os ossinhos tudinho. Mas ele não desiste. Pensa num bichinho insistente. Ele vem de novo. Aí você, firme com Deus, o bichinho cai. Desmonta tudo, irmão. Quando ele bate com a sua fidelidade com Deus, ele cai. Ele não aguenta. Mas naquele dia em que você vacilar, ele te pega. Porque a única coisa que vai detê-lo é a sua obediência a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Lembra de Sansão? Forte igual o pastor assim? Vocês estão rindo por quê? Forte, mas vacilou. E numa vacilada que ele deu, o bicho furou os 2 olhos dele, cortou o cabelo dele. Quer dizer, a força dele não estava no cabelo. A força de Sansão estava em quê, gente? Na obediência à aliança que ele tinha feito com Deus. Não era o cabelo. Não era... Não era o voto de Nazireu, não. Era obediência. O inimigo só tem legalidade na sua vida se você for um crente desobediente. Se você for obediente a Deus, não tem como o inimigo entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Aí uns pregam por aí, quebrar a maldição hereditária, quebrar a maldição não sei do que, quebrar não sei o que, não sei o que, não sei mais o que. Você tem que subir no monte, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Orar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler. Mas só tem um jeito de vencer tudo isso que eu estou falando: obedecer. Não adianta nada subir no monte, jejuar 300 horas por dia. Não adianta. Se não obedecer, não valeu nada. Pastor, aonde que tem isso na Bíblia? Sobre Saul. Deus manda Saul, vai lá, vence o rei de Amaleque, rei Agag, mata tudo, acaba com tudo, até os animais. Ele foi. Chegou lá, ele viu uns animais bonitinhos lá, umas vaquinhas gordinhas, bonitas, vacas lindas. Ele pensou, não, vou levar isso aqui para mim. Aí ele ficou sabendo uma outra história que tinha por lá, naquela época, na região, de que os reis, quando venciam outro rei, ele pegava o rei, cortava os polegares das mãos e dos pés e colocava esse rei, porque cortando o polegar da mão e do pé, ele não consegue lutar mais e não consegue ficar em pé. Ele tem que ficar arrastando, rastejando. Aí colocava ele lá num canto da sala como um troféu. Quando alguém chegava lá para comer junto com o rei Saul, né? Dava uma olhada e falava, quem que é aquele ali que está se arrastando pelo chão? Aquele lá é um rei aí que eu derrotei. É o troféu. E ele fez isso. Não matou o rei, não matou os animais. E Deus chega para ele através de Samuel e diz, Saul, você fez como eu disse? Sim. Você matou o rei? Sim. Você matou os animais? Sim. Aí a vaca, mó. Aí o Samuel falou, opa, estou ouvindo um mugido de vaca. Aí o Saul é igual um monte de crente, irmão. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Entendeu ou não? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Isso é verdade. Irmão, nós temos que parar desse negócio de ser esses crentes que ficam dando desculpa. Fala logo aí. Fala, não, eu não fui porque estava indisposto. Eu não tive vontade de ir. Fala logo a verdade, irmão. Agora fica esse negócio, não fui porque... não fiz. Chega diante de Deus, irmão. Eu fico cabulado como é que tem coragem o miserável de chegar diante de Deus, joelhar. Senhor... Você sabe que eu entrei nessa fofoca, nesse negócio, mas não foi por causa de mim, foi por causa do fulano. É porque o fulano contou para mim, eu não aguentei, contei para o outro. Para com isso, miserável. Chega diante de Deus, Deus está vendo que você pecou. Chega logo e diz, Senhor, eu pequei, eu assumo a minha parte. Para de dar desculpa. Não, eu falei porque fulano falou. Era para você ter parado aquele negócio lá. Quando falaram para você, para, não fala para mais ninguém, não leva o negócio para frente. Não, um dia aconteceu um negócio na igreja e o pastor pegou, chamou o irmão
que foi o último lá que falou o negócio do outro. Aí chegou lá, pôs o irmão lá dentro, o que foi mal falado e o que falou por último. E falou: por que você falou isso dele? Ah, foi porque o fulano da igreja aqui falou para mim. Então vai lá, chama o fulano. Aí foi lá na igreja, chamou o fulano. Por que você falou? Não, porque o outro irmão lá que falou para mim. Irmão, quando afetava os crentes tudinho da igreja, irmão, dentro do escritório do pastor, tudo tinha passado já por lá. Aí chegou no último irmão, pronto, agora achamos o irmão, né? Só tem mais um irmão na igreja. E aí, irmão, por que você falou isso? Não, eu estava no ponto de ônibus, aí tinha uma pessoa lá que nem crente não é, estava falando lá, eu ouvi, eu falei. Agora tem que chamar o povo da cidade todinho que não é crente. Olha o que é a fofoca, irmão. Que demônio é esse? Alguém chega para você e fala: eu quero te contar um negócio. Aí você já para, fala assim: então, peraí, o que você vai me contar é verdade? Se não passar por essa peneira, já não continua. É verdade? Você viu? Ou te contaram? Então já não quero saber. O que você vai me contar vai fazer a gente ajudar a pessoa da qual você está falando mal dela? Se não vai fazer a gente ajudar em nada, então é perca de tempo. O que você vai me contar é uma coisa boa? Porque a fofoca nunca é boa, né, irmão? Ninguém vai lá falar pro outro: rapaz, eu tenho um negócio para te contar. Você acredita que secretamente, vou até fazer uma cena aqui, secretamente eu olhei e vi o fulano orando e ele estava cheio do Espírito Santo? Ninguém conta isso, né? Ninguém conta. Oh, Jesus, volta logo. Joga tudo no inferno, essas miseráveis que ficam conversando. E aí, o Saul disse para Samuel: Samuel, sabe como é que é, né? O cara da desculpa sempre começa assim: sabe como é que é, né? É que eu olhei as vacas bonitas, lindas, pensei: rapaz, já imaginou essas vacas sendo oferecidas em holocausto a Deus? Nossa, mas é lindo, né? Poético, né? Ah, Samuel, imagina essas vacas sendo oferecidas em holocausto, porque está escrito, né, Samuel? Que oferecei sacrifícios ao Senhor, oferecei ofertas ao Senhor. Olha que lindo, né, irmão? É lindo demais. É uma boa intenção, sim ou não? É uma boa intenção, sim ou não? Só que de boas intenções o inferno está cheio. Vocês têm que aprender a discernir entre o que é uma boa intenção e o que é uma motivação correta. Porque ter boa intenção é uma coisa, o negócio é um motivo pelo qual você está fazendo isso. Quem está entendendo, diga amém. Aí, o Samuel olha para o Saul, cheio do Espírito de Deus, e ali o próprio Deus, através dele, vai falar, vai dizer assim: mas qual foi a ordem que Deus te deu? Ah, era para destruir tudo. E o que foi que você fez? Não, eu deixei as vacas. Então já está errado.
Porque Deus está mais interessado no obedecer do que o sacrificar. Entendeu ou não? Então deixa eu te falar, a partir de hoje, em vez de você se preocupar demais em sacrificar, sabe aqueles povo que fica rotando santidade demais? Eu jejuo tantas vezes, eu oro tantas vezes. Mas e a sua obediência? Como é que está? Porque se a sua obediência estiver abaixo do seu sacrifício, está errado. Deus atenta mais para a obediência do que para o sacrifício. Quem entendeu o que eu disse? Aí, irmão, aqui vai ser um problema sério, né? O povo vai ter altos e baixos. E vai ser esse negócio de obedece, Deus livra. Desobedece, vem a perseguição novamente. Obedece, Deus livra. Desobedece, cai todo mundo por terra de novo. E assim, eles seguiam a vida. E isso foi um problema muito sério. E aí, coloca para mim, só para a gente finalizar. Acho que é Juízes 17:6. Lê para mim, irmão, em voz alta, bem alta. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha aí o problema do líder. Não tinha liderança. O povo fazia o que achava mais certo. Isso aí, ó, é o espírito que opera hoje no mundo. Não, cada um tem a sua verdade. A gente tem que respeitar o outro, respeitar a verdade do outro. O que é pecado, querido. Nós temos que amar o pecador, mas o pecado nós temos que descer o cacete mesmo. O pecado tem que sair. E se não sair, vai ser queimado no fogo do inferno. Então não tem como fazer negócio com isso não. Pecado é pecado e pronto. Não tem como você ficar, entendeu? Estimação com pecado, não. O pecado tem que largar, tem que abandonar, tem que mudar. É pecado, mude, pare, deixa isso para lá. Pare de viver desse jeito. Cante assim comigo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se mistura como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero
como Naamã. Mais uma vez, vamos lá. Quando o meu como as águas do rio, então como Naamã, confesse, eu abro só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Amém? Faça isso e viverás. Amém?